E hoje a gente vai trazer aqui um case, né, de sucesso, uma colega que entrou na turma 2 do CVM, já vem e é uma pessoa que sempre é uma pessoa de bastante prática, de bastante ação, uma pessoa que buscou sempre estudar ali os módulos do CVM, buscou trazer ali para a realidade dela, né, tudo que foi apresentado, né, pela metodologia do CVM e, logicamente, começou a colocar em prática. E hoje ela já começa a colher os frutos disso e a gente vai conversar com ela para entender um pouco sobre o que ela já fez, como que foi esse processo com ela, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre tudo isso, tá bom? Vou chamar aqui a doutora Natália Valente, acupunturiatra. Natália! Olá, boa noite. Boa noite, Natália, tudo bem? Tudo Primeiramente, gostaria bem? de agradecer a sua participação, sua presença aqui com a gente. Sempre um grande prazer ouvir de você, né, seus resultados, ouvir de você sua história. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Para começar, eu gostaria justamente que você se apresentasse um pouco, né, falasse um pouco de você. Eu que agradeço o convite, Arthur. Primeiro, eu acho que essa conversa nossa é sempre muito legal, assim. Tem as conversas que não são em lives também, né? Então, assim, é sempre bom estar compartilhando isso com vocês. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Natália Valente e eu sou médica acupunturiatra e sou médica algologista, especialista em dor. E a começar aí pelas minhas especialidades, talvez alguns de vocês sequer conheçam, né, essas especialidades. Já foi aí o meu primeiro grande desafio, né, que eu lancei para os meninos quando a gente começou o curso, né? Uhum. Eu já achava que assim tudo que eles poderiam estar falando lá não valia para mim, né? Mas depois essa história mudou, né? Bacana, bacana. Natália, conta pra gente um pouco como é que era a sua vida antes do CVM, né? Como é que era, onde você trabalhava, como é que era todo esse processo? Então, eu tinha recém-saído, recém-terminado a residência, né? E eu estava trabalhando aqui em Brasília e eu trabalhava em clínicas de outras pessoas, né? Naquele estilo, acho que padrão, né? Assim, de porcentagem e tudo. E trabalhava exclusivamente com convênios, né? Não tinha demanda particular. E um ou outro particular que aparecia eram pacientes que dificilmente fidelizavam, assim. E aí, assim, eu tava numa situação de desconforto, insatisfação, na verdade, sabe? Não com a minha especialidade, porque eu tomei a decisão lá atrás de fazer realmente duas residências em duas especialidades que eram bem diferentes. E para esse desafio eu já estava preparada, mas eu estava ali trabalhando com o que eu amava, mas assim, aquela insatisfação com a questão da remuneração, com a questão da qualidade do atendimento que eu dava, né, de ter que atender muito rápido, atender em volume, também com a questão da insatisfação, porque lidar com planos de saúde estava assim me fazendo puxar os Uhum. cabelos, sabe? Toda semana era uma novidade. Eu tinha feito, sei lá, 5 procedimentos, 10 procedimentos num paciente que tinha sido autorizado, e aí na hora de pagar, paga, goza, e não tem justificativa, você não sabe mais. Vai relatório, volta relatório. E relatório, tendo que fazer estatística para passar para convênio por conta de, enfim, Uhum. que em teoria estavam pré-acordados, mas na verdade não estavam. Eles vão sempre querendo encontrar uma desculpa, né? Por assim dizer, é assim que eu vejo, né? Vai sempre querendo Uhum. encontrar para poder atrapalhar. E isso gera insatisfação do paciente também, porque às vezes eu começava, né, o tratamento, e aí não conseguia terminar, porque Uhum. o convênio, de repente, fala assim que não vai mais autorizar, e sem justificar, e aí o paciente acha que o problema é com você, que é você que não está mais querendo o convênio dele, ou então você fazia uma gama de procedimentos, que eu trabalho com procedimentos, não somente com consulta, então eu tinha ali Uhum. uma lista, né, atendimentos que eu fazia pelo convênio, e aí, de repente, virou o mês e o convênio dizia, ó, agora você só vai poder fazer convênio AT, o D, o EF, a gente não vai mais cobrir nesse local específico. E aí, Uhum. o paciente estava lá, já tinha até criado um bom relacionamento, estava lá tendo bons resultados, aí você vai lá, ó, vamos tentar fazer particular, aí o paciente desanimava e aí desistia do tratamento, ficava chateado com você, com o estabelecimento, né? Ficava aquela situação desconfortável. Enfim, aí eu tava orando, literalmente, assim, sempre antes de tomar as minhas decisões, eu entrego para Deus
o Senhor me dar um direcionamento. Eu estava realmente orando para o Senhor me dar respostas, né? E aí foi quando eu vi a propagandinha lá do CVM, que na verdade não lembro onde foi a primeira vez que eu vi, não sei se foi no Instagram, mas eu lembro que o que mais me chamou a atenção mesmo foram os e-mails que ficaram de forma mais detalhada sobre o que que era, e ali eu fiquei namorando um tempinho, né, lendo e relendo. Ficou com alguma dúvida ali a respeito para tomar essa decisão de entrar? O que você pensava ali nessa hora? Então, a primeira dúvida, que eu acho que é sempre a principal, é se vale o investimento financeiro. É a dúvida de muitos colegas, né? Será que esse investimento vai me trazer o retorno que eles estão prometendo? Como é que você tinha essa dúvida e como é que foi na prática? Eu tinha essa dúvida demais, assim, porque é a primeira coisa que a gente olha, né? Assim, existem sempre outros fatores para se avaliar, mas eu acho que quando você vai fazer qualquer tipo de curso, investir em qualquer coisa na sua formação profissional ou, sei lá, até de investimento pessoal mesmo nessas situações, qual vai ser o resultado, né, de benefício. Não necessariamente benefício financeiro, mas eu pensava assim, será que vai valer a pena se eu vou realmente aprender ou se é só mais um curso, né? E aí eu fiquei namorando um tempinho, e aí acabou que assim, eu achei que valia a pena realmente pagar para ver se o que estava sendo falado, né? Se o lema de você entrar lá nos 15% que sobrevivem de atendimentos particulares seria realmente válido. E aí nos 45 do segundo tempo, eu fui a última aluna da turma, já tinha fechado a turma, e aí eu entrei no final, decidi entrar. Bacana. Então, só para a gente recapitular aqui, então, você terminou a residência, as duas residências, né, as duas especializações, e aí você começou a trabalhar, você entrou no mercado com todo aquele sentimento do tipo, agora eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi depois de todo esse tempo, 6 anos, mais especializações. E aí, quando você entra no mercado, você entrou no ambiente ali de planos de saúde. E aí começou a ver todo aquele cenário de você construir uma mansão no terreno dos outros, onde eles ditavam as regras, onde eles, enfim, definem se pagam ou não, como pagam ou não, que procedimento aceitam ou não. E esse processo de você não ter o controle nas mãos ou de você não poder, enfim, ditar as próprias regras e o modo como você atuava começou a te incomodar. E aí apareceu um certo dia um anúncio do CVM e decidiu entrar. Nesse momento, deixa eu lhe perguntar, você chegou a pensar também, você falou que teve essa questão do será que vale investimento? Enfim, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, né? O que você teve aí já de resultado em cima disso. Mas queria saber se você também teve uma dúvida do tipo, será que eu consigo aplicar isso que eles estão falando na minha especialidade, dentro do manejo da dor? Como é que você chegou a ter esse... Então, eu pensei nisso também, porque, assim, a ideia inicial, pelo que eu li, era que seria algo voltado para consulta e que eu conseguiria estruturar simplesmente ali a parte da consulta, mas e todo o resto, né? Assim, claro que a gente tem que procurar formas, né? Isso foi uma das coisas que ao longo do curso foi o que mais me surpreendeu realmente, foi ver assim que, nossa, quando eu comecei, eu tava assim, gente, tudo era um problema, tipo assim, mas eu sou acupunturiatra, mas eu sou especialista em dor, tipo, mas eu acabei a residência agora, mas tudo pra mim era um problema, né? E eu achava muito interessante a forma como eu colocava, tipo assim, pra mim não tem jeito, não, esse negócio não dá. E aí o Wilder, principalmente, que eu falava essa parte, assim, mais nas aulas de mentoreamento com ele, né? Ele parava assim, aí ele botava assim a mão no queixo, aí tipo, mas isso? Aí ele vinha com uma solução que, na verdade, assim, onde eu vi o problema, ele pegava exatamente a mesma situação, tipo, mas eu sou acupunturiatra, pra mim isso era um problema, e ele, não, mas você é acupunturiatra, isso é a solução, e aí ele colocava aí toda essa ideia, assim, e está nas aulas também, né, toda essa questão do que vocês colocam sobre a estratégia do Oceano Azul e tal, mas assim, tá lá, mas tem um momento, né, é como se você tivesse que ir andando degrau por degrau, que só quando você, sei lá, não adianta, pra mim foi assim, né, não adianta você assistir a aula 9 se você não assistiu a aula 2, porque senão a chave que tinha que virar na aula 9 não vira.
negocinho lá de trás, sabe? E aí, com o tempo, depois de muita análise, de muita conversa, de muito planejamento, como é que foi? O que você conseguiu implementar? Como é que foi esse processo de assistir o curso e trazer para a realidade? Então, no início, eu fui muito indisciplinada, né? Já comecei, assim, nos 45 segundos do tempo, já tava assim. E aí, acho que passou uma semana ou duas de aula, e aí eu vi assim, gente, todo mundo tá aí em dia com as suas aulas e eu só assisti uma até agora. E aí eu cheguei lá toda pedindo mil desculpas, né? Ou meu Deus, tá corrido e tal, mas eu vou me organizar. E foi quando eu parei para me organizar. E uma das aulas que fala respeito dessa gestão do tempo foi uma das reuniões, na verdade, que a gente fez. Vocês falam a respeito da gestão do tempo e tudo mais, da importância disso. E eu falei assim, então, eu vou ter que fazer isso, porque senão eu não vou conseguir. Que era a questão, assim, tá muito cheia, minha vida tá muito corrida, eu tô trabalhando demais, e eu tenho que estudar outras coisas, né, além disso aqui. Mas aí eu parei para pensar assim, gente, eu paguei já, né? No fim das contas, era essa a minha grande dúvida, se ia valer não, então se eu já paguei, agora eu tenho que pelo menos fazer a minha parte para poder ver se vai valer a pena mesmo ou não. E aí eu comecei a me organizar e eu saí colocando tudo em dia, assistindo tudo em dia. E aí, assim, eu ia colocando lá que como que eu posso implementar isso na minha prática, tudo isso que a gente está aprendendo aqui, se eu não tenho o meu próprio consultório. Era essa a grande dúvida para mim, que era outra coisa que eu falava que era problema. Ah, mas é um problema, isso é um problema, né? Porque eu não tenho meu próprio consultório, como que eu vou implementar isso? Lá nas clínicas onde eu atendo, eles não são voltados para paciente particular, como que eu vou implementar isso? E aí eu fui tentando colocar em prática. E o fato é que, assim, não é de uma hora para outra, não é simplesmente você ir lá e fazer igual tá escrito, igual a orientação. Tá certo, você precisa tentar ir adaptando para a sua realidade. E eu fui tentando fazer isso, tentei ir adaptando até que eu comecei a ter os primeiros resultados. E o meu primeiro resultado, assim, um grande resultado, na verdade, foi conseguir converter um paciente que foi para uma consulta particular, que lá na clínica não era foco, né? Em um tratamento particular. Foi a primeira vez que eu consegui realmente fazer isso, porque no geral ficava ali como consulta de clínica de dor, né? Ficava a consulta, solicitação de exames, a prescrição, o retorno, mas para você fazer os procedimentos tem que ter um tempo a mais, um investimento a mais, então eu nunca tinha conseguido. Então esse foi o meu primeiro resultado. E eu fiquei super empolgada com isso, porque, tipo, eu acho que, assim, na verdade eu perdi um pouco o medo, aquela sensação, assim, de que eu tinha muita sensação de que eu não o direito de cobrar, assim, assim, ai meu Deus do céu, eu vou cobrar R$300 na consulta, assim. Eu achava que eu não tinha esse direito, que eu tava, sei lá, talvez querendo muito, né? Que tipo assim, eu sou médica, eu não posso, tenho que, tipo, fazer por amor, né? Mais ou menos isso, que é mais ou menos isso que a gente tem essa crença mesmo, né? Que nem a Alana acabou de escrever aqui, ela tirou a palavra da minha boca, é uma crença limitante que vem da faculdade, né? Que, tipo assim, a gente tem que ajudar as pessoas, né? E, assim, eu concordo que a gente tem que ajudar, sem olhar, na verdade, tá pensando muito exclusivamente nisso, mas eu consegui mudar a minha visão de que eu preciso, sim, ajudar, e eu amo ajudar, afinal de contas, eu me formei me formei em medicina exatamente por causa disso, mas eu tenho o direito de receber, porque isso é o meu trabalho, da mesma forma que qualquer outra pessoa está vendendo o seu bolo, a sua roupa. Então, ela cozinha por amor, mas ela precisa receber também por aquilo. Então, eu consegui mudar essa chave. E isso aí eu acho que foi o mais importante, assim. Foi a hora que eu falei assim, poxa, realmente é possível. Até esse momento, assim, a CVM, eu jamais me imaginaria, assim, realizando atendimentos particulares, porque eu não conseguia imaginar como cobrar por uma consulta ou um procedimento. É porque aí a gente entra daqueles princípios, né? Do tipo, empreender, né, basicamente consiste em remunerar a sua paixão. E dentro do processo para você crescer no empreendedorismo, né, o seu retorno financeiro ele vai estar diretamente relacionado ao quanto você ajuda as pessoas e quanto mais pessoas você ajuda. Exato. Então, se a gente entende isso, vira essa chave, as coisas começam a andar de um outro jeito. Você vai pensar sempre em maneiras de melhorar o atendimento que você faz, melhorar o serviço que você oferece, e a partir disso, como consequência, você vai ter uma melhor remuneração, você vai ter melhores resultados. Então, como a gente não tem nenhuma noção, né, dessa questão do empreendedorismo,
empreendedorismo, nessa questão de ter um negócio próprio, de como que funciona, né, o mercado, as leis de mercado, a gente acaba meio que levando essa ideologia, né, essas crenças de fato, não pode haver, né, atendimento particular. E hoje a gente sabe até que existem pessoas que buscam justamente isso. O próprio paciente, a gente falou no início de toda a sua insatisfação com o plano de saúde por parte dos médicos, mas hoje por parte do paciente também o que a gente percebe muito isso, né? Tem muita gente que já entendeu, muito paciente que já entendeu que no plano de saúde ele tem um tipo de atendimento e no atendimento particular existe um outro tipo de atendimento. Então, quando a gente casa isso, a gente monta um serviço para atender essa questão do paciente que quer uma experiência diferenciada, quer um tempo a mais com o médico, quer toda uma experiência mesmo ao longo de toda a sua jornada e tem alguém para fazer esse serviço, bingo, né? Dá uma junção muito bacana. E que bom que a gente conseguiu virar essa chavezinha e você conseguiu começar a desenvolver aí todo o seu serviço, né, de atendimentos particulares e voltado para encantar e fidelizar seus pacientes. E sobre as atividades necessárias para isso, você chegou em algum momento a achar que não ia dar conta, que era muita coisa, como é que você organizou isso na sua cabeça? Como é que você passou a implementar isso? Então, que nem eu falei assim, como eu fui testando, eu não costumo ser muito radical. Então, eu fui testando e o que eu fui percebendo é que, assim, da forma como eu estava tentando fazer, dava meio certo. Que era o quê? Era estar numa clínica de atendimento de convênio como funcionária, assim. Prestando um serviço lá, né? Prestando um serviço, isso, exatamente. Prestando um serviço para a clínica e tentando encaixar tudo isso que eu estava aprendendo. Então, assim, o que dava certo? Deu certo, por exemplo, eu consegui fechar aí meu primeiro tratamento particular. Uma coisa ou outra dava certo, mas assim, eu consegui mudar a minha postura, mas eu não conseguia encantar o cliente nas coisas alheias ao que estava dentro do meu consultório, que era eu e ele. Então, assim, eu e ele, beleza, eu fiz ali bonitinho, tudo certinho. Mas saiu do consultório, tinha muitas coisas que deixavam a desejar. E aí, enfim, questões diversas, questão de marcação, questão de atendimento, de jogo de cintura, os detalhes do cafezinho, os detalhes do mimozinho. De todo. Uhum. Todas essas questões que estão relacionadas ao encantamento para você fidelizar e fazer com que esse paciente seja ali o seu grande fã. Marca, isso. E aí, assim, percebendo isso, aí foi um outro momento que eu comecei a orar e pedir para Deus me dar um direcionamento. O que eu faço? Porque, assim, do jeito que tá, não dá pra cá, né? Assim, eu aprendi tanta coisa nova, tanta coisa legal. Eu tô com um grande potencial na minha mão, mas para implementar dessa forma, eu não vou conseguir implementar. Aí eu pensei, ou eu tento mudar que eu aprendi e tentar implementar aqui só isso mesmo, só que assim, isso não vai me permitir ter autonomia realmente no particular. Ou então, eu tenho que ir atrás de um local para eu conseguir implementar isso. E aí eu comecei a ir atrás. Uma das coisas que eu fiz, que foram vocês que me sugeriram também, foi procurar um coworking, mas aqui em Brasília não consegui. E aí veio a pandemia, e aí parou tudo, parou o consultório, e aí, em teoria, parou também qualquer tipo de projeto, né? Se eu não tinha implementado um consultório que é o momento que você precisa que as pessoas... Se eu não tinha implementado até depois dali eu também não ia mais implementar, né? Mas continuei orando para Deus me dar um direcionamento. O que eu vou fazer? E aí, até que surgiu uma oportunidade no meio da pandemia. Todo mundo com a clínica fechada. Eu estava trabalhando só 2 dias na semana, pessoas fechando consultório. E aí, nessa história de as pessoas fechando consultório, apareceu uma oportunidade de um consultório que estava sendo locado, prontinho já para atendimento, mobiliado, reformado. E aí foi a minha oportunidade. E aí, aproveitando, então, acho que eu tava... Foi uma das coisas que eu visualizei depois que passou isso tudo. É que eu tava preparada. Eu me preparei e eu não sabia que eu tava me preparando para isso, na verdade. Mas eu tava preparada. E se essa oportunidade tivesse surgido antes, eu não teria porquê, não teria nenhum tipo de motivo, não teria nenhum tipo de motivo para entrar nessa empreitada, montar um negócio no meio da pandemia, numa clínica particular, numa época que o povo tá mais dinheiro, numa crise econômica. Mas eu estava pronta e Deus confirmou no meu coração, e aí eu fui, e aí... E aí?
Comecei a estudar mais. E assim, quando eu fechei, eu tava eu acho que foi na minha última sessão da mentoria, inclusive, que eu fechei, que eu já tava conversando com vocês, assim, como que eu vou fazer para colocar determinada coisa em prática, como que eu vou fazer para colocar determinada coisa em prática. E aí eu lembro que no último dia eu falei, tem uma novidade, vou montar a minha clínica. E aí aquilo ali foi, acho que realmente foi muita coragem, assim, mas claro que é aquilo que eu falei, assim. Deus confirmou no meu coração, foi isso que me deu a certeza. Mas se eu não tivesse preparada, eu não teria como fazer. Como que eu ia iniciar uma clínica do zero sem noção nenhuma sobre... Essa mesma oportunidade, se tivesse vindo antes do CVM, seria uma coisa que basicamente iria passar. Né? Exato, não ia ter como, porque assim, noção de gestão, noção de organização, sei lá, não tinha noção nenhuma, né? A gente Marketing, captação de clientes. a gente não sai da faculdade com nenhuma noção de nada em relação a isso, né? A gente sai sabendo operar naquilo que nós fomos treinados, né? Assim, naquilo que nós estudamos para, que é a parte do cuidado, a parte da realização ali de um procedimento específico e do atendimento, né? Agora, e o resto. Então, se eu não tivesse me preparado antes, não teria sido possível. E depois que eu tomei essa decisão, aí foi continuar, né? Tudo que eu tinha estudado CVM, estudei tudo de novo, assisti as aulas de novo, porque fui implementar as planilhas todas que vocês deram, fui fazer as minhas adaptações, fui fazer as adaptações para os procedimentos padrão, para a secretária, fui fazer adaptação para tudo. E aí, assim, coisa que eu fiz também, ler livros que tinham sido indicados durante o curso. Vocês, nossa, indicam livros maravilhosos, mas durante o curso mesmo, eu consegui ler apenas um. Enfim, questão do tempo, né? Como você se organiza. Mas aí, mais uma vez, é aquela coisa. Você tem que se organizar para fazer dar certo, porque senão... E aí eu comecei a ler todos os livros que tinham sido. Tô lendo ainda, na verdade. Ainda tô nesse processo de tudo, acho que nunca acaba, né? Para me ajudar ainda mais. Claro, fui lá continuei estudando, fazendo outros cursos, vendo aí no que podia mais agregar para poder fazer dar certo. E graças a Deus eu estou muito feliz, estou muito satisfeita. A sensação é realmente, assim, de uma realização, assim, que lá agora eu tô fazendo tudo do jeito que eu sempre quis fazer. A maior satisfação profissional é essa, é poder estar lá fazendo tudo da forma como eu sempre sonhei, por assim dizer. Legal. Então, vamos lá. Só você saiu da residência, começou a trabalhar numa clínica de terceiros para ir dentro de um ambiente de planos de saúde. Depois, insatisfeito com tudo isso, você começou a já aplicar, né? A partir do momento que você entrou no CVM, começou a trazer isso para sua realidade, começou a aplicar algumas coisas na sua consulta e isso permitiu te alcançar resultados que não eram possíveis, né? Ou que você não conseguia antes. Resultados como aumentar a conversão de tratamentos, né? Aumentar esse processo de transformar um cliente, né? Que foi para uma consulta, você começou a transformá-lo em um paciente que fazia um certo acompanhamento com você, né? Então, já tiveram alguns resultados intra-consulta, mas aí, insatisfeita com todo o processo que acontecia extra-consultório, você decidiu, e surgiu uma oportunidade, uma ligaçãozinha, e você decidiu abrir a sua própria clínica. E aí você começou a montar as coisas todas do seu jeito, construiu o ambiente do jeitinho que você sempre sonhou em atender, do jeitinho que você quis. Quais foram os resultados disso? O que você conseguiu em termos de pacientes, né? Você saiu de uma realidade onde trabalhava numa clínica de terceiros, dentro de um conceito de plano de saúde, e hoje você está numa clínica própria, numa clínica onde, enfim, você monta as coisas do seu jeito e só exclusivamente de atendimentos particulares. Como é que está isso? Como é que você tem avançado, evoluído? Tradicionalmente, né, todo o negócio geralmente demora ali uns 6 meses, um ano, para ele começar a ter todo um giro, né? Ainda mais dentro da nossa área, que depende de todo um conjunto de conceitos. O que você já tem conseguido nesse início de processo, né? Nesses meses? A gente tem quanto tempo aí de consultório? Um pouco mais de 4 E um pouco mais de 4 meses? Como é que tá aí, amor? julho, né? Oi? A gente abriu em julho. Não, oficialmente em julho, né? Então, primeiro assim, que eu acho que é importante deixar claro uma coisa pro pessoal, que assim, essa decisão, esse processo foi uma coisa extremamente rápida. E assim, foi questão de dias mesmo. Quando eu falo dias, foram dias mesmo. Eu falo assim, que é Deus abençoando realmente para poder fazer dar certo, porque, como eu falei, eu não aluguei um consultório que estava lá no reboco para eu contratar arquiteto e mandar fazer e tudo, não. Eu aluguei já um local pronto. Por quê? Porque eu queria fazer um teste. Foi o que eu tinha conversado com os meninos. Gente, como que eu vou fazer um investimento assim? Eu acabei de sair da residência, eu não tenho essa reserva para poder fazer esse tipo
de investimento agora, e se não der certo, né? A gente fica sempre assim, na dúvida. E aí eu decidi, então, alugar esse consultório pronto, para agora de Deus já era um consultório que estava assim, do jeitinho que eu queria. Se eu fosse fazer com arquiteto do meu jeito, não teria ficado melhor. Então, por isso foi muito rápido. Por isso que a gente fechou em maio, e quando foi em junho, já estava tudo pronto pra gente começar. E quando foi em junho, a gente já estava indo e tal, e em julho a gente, no dia 7 de julho, a gente inaugurou oficialmente. Então, assim, foi tudo muito rápido. O mais surpreendente, na verdade, que eu falo, eu fico olhando assim, gente, eu olho para trás e eu penso que foi realmente muita coragem que eu fiz. Eu penso que se eu tivesse que fazer de novo, eu faria igual. E é isso que eu sugiro para as pessoas, porque assim, eu comecei do zero, então eu estava nesse ambiente de atendimento por convênio, então eu não tinha pacientes particular para migrar. Falar assim, eu estou começando a minha clínica, eu vou sair de outra clínica e vou levar todos os meus pacientes particulares para lá. Eu não tinha esses pacientes para migrar, então eu comecei do zero mesmo. Então você fala assim, nossa, mas você começou do zero, você não tinha nenhum paciente para levar para lá. Eu não tinha nenhum paciente para levar para lá. E eu comecei a clínica sem nenhum paciente para começar a levar para lá. Mas aí assim, as coisas foram acontecendo. Uma das coisas que eu acho que foram muito importantes nessa preparação foi a parte do marketing, porque assim, a gente aprende lá sobre no CVM, né, sobre a importância do marketing. E assim, apesar de eu ter muito essa resistência, né, do marketing, eu fui realmente me convencendo de que era importante. E uma das coisas que eu ficava pensando assim, gente, mas eu tô começando do zero, tendo que pagar aluguel, energia, água, tudo, secretária, tudo mais, fora investimento com a parte de montagem, comprar computador, material de procedimento, tudo. E ainda vou ter que pagar marketing, que tipo assim, em teoria é algo que tipo não é essencial. Mas a primeira divulgação do vídeo de inauguração da clínica, que na verdade nem foi algo assim tão oficial, porque eu tava ainda com ele, né? Foi um dos vídeos que teve maior compartilhamento e tudo. E assim, os pacientes começaram a aparecer. Não vou dizer para você que que os meus pacientes são a maioria ainda da internet, ainda não. A gente tá num processo, e isso é algo que a gente conversa muito sobre o tempo, né? Que existe o tempo de você montando a sua autoridade até que realmente pessoas passam, enfim, querer ligar e marcar a consulta. Tenho alguns pacientes, sim, que são de internet, mas os pacientes foram aparecendo. E, assim, no meu primeiro mês, eu tinha, assim, um paciente novo por dia. Hoje eu tenho 3. Então, assim, isso aí, pra mim, já me deixa muito feliz. Eu ficava assim, não, a gente tá indo devagarzinho, cada dia um paciente novo, cada dia um paciente novo, cada dia um paciente novo. Aí depois, cada dia 2 pacientes novos, cada dia 2 pacientes novos. Agora, cada dia 3 pacientes novos. E, assim, isso aí já me deixa muito satisfeita, porque, assim, não sei qual é o nível de entendimento, talvez, de quem tá acompanhando, mas eu não tinha nenhuma noção, zero de noção, na verdade, sobre todos esses parâmetros, assim. Como eu faço procedimentos e eu preciso que esse tratamento seja seriado, o paciente volta com frequência. Então, assim, eu comecei com a agenda de 2 turnos, agora eu tô com a agenda de 3 turnos, e a minha agenda tá cheia nos 3 turnos que eu tô atendendo. Então, assim, agora, em novembro, né, eu abri o 3º turno e tô... Então, isso aí já me deixa feliz demais, assim. Cara, que legal. Então, a gente saiu em menos de um ano de um ambiente exclusivamente de planos de saúde, né, numa clínica de terceiros, para um ambiente onde você tem a sua clínica própria, assim, seu ambiente próprio, né, de trabalho, exclusivamente de atendimentos particulares, e você já tem toda a agenda que você destinou para esse atendimento cheia e já está iniciando um processo de mais vagas, de mais espaço de atendimento, mais isso, e tudo em meio a uma pandemia, isso tudo tendo saído recém da residência. Então a gente pode ver na prática que todos aqueles paradigmas de tipo, para eu ir para atendimento particular eu preciso de anos de atendimento. Eu preciso ter uma... Era o que eu pensava, né? Pelo menos 10 anos de atendimento em convênio para depois montar o consultório particular. Era esse o meu plano, 10 anos de atendimento por convênio. E a gente conseguiu acelerar isso em 10 vezes. 10 vezes? E assim, Arthur, só para deixar claro também, eu ainda atendo convênio em outra clínica, tá? Porque que isso é uma coisa que a gente conversa muito também, né? Sobre a questão, assim, de como que você vai simplesmente largar tudo e montar seu consultório e esperar. Não é assim. Então, eu tô no processo chamado aí de transição. Saí de vários lugares que eu trabalhava e agora eu já tô dedicando aí metade, e aí a previsão
previsão é que para 2021, como que eu diria, esse gráfico aí vá crescendo aí o particular, né, na minha clínica e reduzindo o convênio até eu conseguir sair totalmente. Que bacana, que bacana. Por tudo que a gente vê, com certeza isso vai ser um futuro muito próximo. Com certeza, em alguns meses, né, a gente já vai ver a Natália falando que hoje vive exclusivamente 100% de atendimentos particulares. Por quê? Porque você é uma pessoa que estuda, planeja e executa. Tem contato com conhecimento, traz para a sua realidade e executa. Então, hoje a gente vê que grande parte dos nossos alunos, né, de turmas anteriores, que hoje em dia já conseguem ter os primeiros resultados, são alunos que já vieram implementando, trazendo para a sua realidade. E a gente vê que não precisa nem de anos implementando para você ter os primeiros resultados. Então, meses, em meio a uma pandemia, né, em meio a todo um conjunto de situações adversas, né, a gente vê colegas em início de carreira, tendo saído por meses, anos ali, de poucos anos ali da residência, já construindo a sua marca, já construindo toda a sua carreira no atendimento particular. E mais que isso, conseguindo oferecer um atendimento de qualidade, conseguindo cobrar um valor que julgue justo ali por todo o seu tempo de formação. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, de estar ouvindo tudo isso de você. Espero que, enfim, que a gente consiga evoluir ainda mais e mais pessoas possam ser atendidas, possam resolver as suas dores com você, que é isso que a gente espera. Com o nosso trabalho, a gente consiga que, no fundo, mais pacientes sejam atendidos por uma medicina de excelência, né? Por uma medicina que muitas das vezes se perdeu ali no meio desse ambiente de trabalho por planos, de volume, né? Então, a gente fala que muita gente interpreta errado. Vocês querem acabar com o sistema de saúde, acabar com os convênios. Não, vai ter nesse mundo, né? Existe mercado para todo mundo, mas existe um completo desbalanço aí entre volume de atendimento e excelência de qualidade de atendimento, excelência de serviço. Então, o médico ele só é direcionado para cá, para esse caminho aqui. Volume. Você precisa de plano de saúde, você precisa atender plantão, serviço público, só isso. E o que a gente quer aqui com o CVM é mostrar que existe esse outro caminho, que não é uma questão de tempo, não, eu preciso de anos de formado. Não, você pode simplesmente tomar uma decisão e a partir dessa decisão não, eu quero excelência de atendimento, eu quero qualidade de atendimento, quero exercer a medicina do jeito que eu estudei, do jeito que eu me preparei. À medida que você toma essa decisão, você começa a tomar medidas, né, ações frente a isso, você tem contato com um conteúdo estruturado, você começa a trilhar por esse caminho. Natália, eu fico muito feliz. Que legal. A gente vê a evolução, né? Se a gente puxar aqui, eu lembro aqui das suas mensagens lá do início. Meu Deus, como é que eu vou aplicar isso? Meu Deus, não dá. Eu era a pessoa mais pessimista, gente. Eu não sou pessimista, não, mas é porque, pra mim, eu ficava assim, gente, mas, tipo, desse jeito, eu achava que, enfim, meu caso era muito específico, que não seria possível, né? Mas eu fico muito feliz também em poder ter participado disso tudo, né? Desse tudo junto com vocês e tá agora realmente num momento de realização. Que bacana, Natália. Muito obrigado mesmo. Nós esperamos aí que você sirva de exemplo para que outros colegas possam entender que existe sim um outro caminho, que basicamente é você tomando essa decisão e você seguindo um método, que você não precisa passar todo esse tempo para você construir a sua marca, para você atrair pacientes que querem ter uma experiência, que estão dispostos a pagar por uma consulta de atendimento particular. Isso não quer dizer que são só pacientes super classe A+, enfim, existem pessoas de todas as classes hoje em dia, pacientes de todas as classes que querem sim, que valorizam a experiência, que valorizam o bom atendimento. E a partir do momento que você desenvolve estratégias para atrair esse paciente, você consegue trilhar por esse caminho do atendimento particular, uma vez que existe, né, demanda para isso e que muitos médicos não atentam. E que há um ano atrás, basicamente, se a gente não tivesse contato com nenhum desses conteúdos, né, Natália, hoje a gente poderia dizer que você estaria naquela mesma rotina de muitos atendimentos. Isso, com certeza. Eu já tinha decidido, na verdade, que eu não ia mais dar plantão. Então, eu não estava mais dando plantão, eu estava só no consultório, mas exclusivamente convênio, né? É uma coisa, assim, Arthur, que eu acho que vale a pena falar, assim, só para fechar, é que se você não estiver disposto a realmente tomar atitudes para mudar, não adianta você querer que as coisas aconteçam, né? É que nem a frasezinha lá do Einstein, né? Esperar resultados diferentes das mesmas atitudes é vão. Então, para quem quiser fazer o curso, gente, eles não pediram para falar isso não, tá? Mas eu vou dar a dica porque muitas pessoas entram em contato comigo para perguntar a respeito do curso CVM e para perguntar o que eu achei e tal. E eu não sou paga não para falar nada disso, viu? Mas eu faço a propaganda mesmo de coração, assim, porque mudou a minha vida, né?
do ponto de vista não só profissional, como pessoal também, porque eu acabei tendo que tomar algumas decisões que interferem, né, diretamente na vida pessoal. E, enfim, decisões que foram para crescimento. E, assim, se você achar que, vou fazer um curso e vou, assim, esperar realmente as coisas acontecer, não adianta. Você precisa fazer o curso e aplicar e pensar que para você poder ter resultados em qualquer coisa da sua vida é preciso dedicação, de tempo, esforço para poder fazer dar certo. Então, assim, se você estiver disposto a isso, vale super a pena, tá? Porque a mudança não é somente não, é uma mudança realmente de visão. Só tem a crescer, a nos ajudar a crescer isso aí como pessoa e como profissional, como tudo. Eu sou muito grata a vocês, viu? Porque foram realmente muitas mudanças no último ano e depois que eu comecei esse CVM, muitas coisas aconteceram. Que bacana, que bacana. O Sidney está fazendo uma perguntinha aqui, ó. Quanto tempo você acha que você demoraria para você chegar onde você está hoje? Se você não tivesse nenhum tipo de contato com os conteúdos do CVM, dentro dos conceitos de produtividade, é interessante você sempre ter em mente que existem ações que você faz na sua vida inteira, né, ao longo da sua vida inteira, que basicamente mantém seus resultados, né, mantém o que você tem, mas existem ações que você faz que, a princípio, né, demanda certo tempo, logicamente, mas que essas ações vão fazer você ter um resultado maior com menor esforço, com menor consumo de tempo. Então, um dos grandes conceitos de produtividade que a gente defende é isso, que você sempre tem em mente que, além das suas atividades, que vão basicamente manter os resultados que você tenha, você aloque um certo tempo, nem que seja o tempo mínimo para começar, 1 hora, 2 horas na sua semana, para que você comece a desenvolver ações de crescimento. Ações, isso pode ser desde ter contato com um determinado conteúdo, até planejar como você vai trazer esse conteúdo para a sua realidade e, finalmente, começar a executar essas novas ações que vão trazer melhores resultados. Então, a gente vê que quem segue essa lei básica aqui de, além das atividades, né, de manutenção de resultados, agrega as atividades de crescimento, com certeza tem mais resultados, né? E a gente vê aqui a Natália seguindo esse conceito de, apesar de estar ali fazendo, ainda está atendendo um pouco ali nos planos de saúde em outras clínicas, mas ela continua também desenvolvendo ações dentro do consultório particular, desenvolvendo estratégias dentro do consultório particular e crescendo, e a gente provavelmente vai ver cada vez mais, né, uma redução do tempo destinado às atividades que trazem retorno, mas às custas de muito tempo, para que haja um foco maior em atividades como o consultório particular, onde ela tem muito mais retorno com muito menos tempo de trabalho. E aí hoje você pudesse também só especificar quanto tempo que equivale em termos de, vamos botar faturamento, não precisa especificar aqui, mas só em termos comparativos, um turno de trabalho no atendimento particular equivale a quantos turnos de trabalho no plano de saúde? Só para a gente ter agora você me pegou, porque eu tinha feito esse cálculo ano passado, no início do ano, né, em janeiro, na época que eu estava fazendo lá o curso. Agora, de cabeça, não vou conseguir te dar informação, não, mas eu vou refazer esses cálculos e vou te passar isso. Eu estava até conversando com o Wilder essa semana, assim, perguntando para ele, né, algumas coisas. Sempre bom, né, conversar com pessoas mais experientes. Uma coisa, assim, a informação final, assim, dessa conversa é que, assim, o resultado final, ele é bem melhor do que a gente acha que é. Ele é bem melhor do que a gente acha que é. Então, eu tava meio, assim, preocupada. Acho que é normal, preocupação normal de quem tá começando uma coisa nova, né? E eu meio preocupada, assim, mas, sim, é disparadamente melhor. E conversando com ele, o resultado que a gente tem realmente no consultório particular é muito animador, ainda mais, assim, o que eu consigo te dar de valores, assim, seria essa questão do número de atendimentos. Mas depois eu vou te passar isso aí, porque... não, foi uma pergunta. Sobre essa pergunta do Sidney. Quanto tempo demoraria para chegar onde você está sozinha? Então, é aquilo que eu tinha falado. Meus planos eram 10 anos. Eu acho que, não porque eu iria demorar esse tempo todo para conseguir, me esforçando para conseguir tal, mas eu acho que eu nem tentaria antes, não, sabe? Eu acho que eu ia esperar, porque me disseram para esperar 10 anos. Não sei de onde veio esse número, se todo mundo ouvia esse número, mas eu sempre ouvi isso. 10 anos de consultório, convênio, para depois de 10 anos você montar o seu próprio consultório particular, que é quando você vai ter sua clientela. Então, meus planos não estavam fugindo muito do que estavam me orientando. Eu ia esperar, eu acho, chegar lá. E aí, acho que quando eu chegasse nos 10 anos, aí eu ia tomar uma iniciativa, talvez meio um boom, assim, tipo, tô com 10 anos agora, eu vou montar meu consultório particular. Sem saber de tantas informações, né, necessárias da parte de empreendedorismo e gestão para poder começar. Que bacana, Natália. Natália, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por contar aqui sua história. Ela
é realmente muito inspiradora, muito bacana de se ouvir. A gente fica muito feliz de ter participado disso, dessa trajetória. A gente sabe que ainda vai ter muita coisa, a gente está só no início, né? A gente está com meses de trabalho ali de clínica particular. Então, e a gente sabe que existe um círculo aí, um círculo virtuoso, que à medida que você vai tendo mais pacientes vão ser mais propagadores da sua marca. Isso tende a ter um efeito bola de neve, né, futuramente. E no futuro próximo, né, a gente já está aí, começou com um paciente por dia, já estamos com 3 pacientes por dia. E já estamos com mais turnos, né? Já temos, enfim, a probabilidade de crescimento aí é exponencial, né? E a gente fica muito feliz, enfim, de todos os resultados que você já alcançou, e a gente só deseja mais e mais crescimento, mais e mais resultados, que você possa, enfim, num futuro muito próximo, já estar ali exclusivamente com o seu tempo todo dedicado ao atendimento, onde você consegue oferecer a medicina que você sempre sonhou, atender os pacientes do seu jeito, enfim, no estilo de trabalho onde você tem qualidade de vida, retorno financeiro e impacto na vida dos seus pacientes. Amém. Muito obrigada, viu, Arthur, mais uma vez. Sou muito, muito grata a vocês. Assim, acho que, para mim, não tô querendo encher a bola de vocês, mas já fazendo isso, porque realmente eu acho que o conteúdo que vocês transmitem é muito valioso. Eu já tinha falado isso também, que assim, a informação em si não é uma informação nova, mas é a forma como ela é organizada e ela é entregue pra gente, especificamente para o público médico. E eu acho que juntando a isso aí a questão da experiência de vida de vocês, que ajuda a gente a girar uma chavinha e realmente ver que a visão pode ser diferente. E eu acho que o apoio de vocês, assim, porque sem o apoio de vocês eu jamais teria tido a coragem, realmente, de fazer, porque a priori eu acharia que ninguém iria me apoiar. Que a primeira coisa que a gente escuta é assim, você é doida? É a primeira coisa que a gente escuta. Saiu da residência um dia desse, já quer ter consultório particular? Pois é, exatamente. Então é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, Natália. Obrigado mesmo. Eu desejo para você tudo de bom nessa vida, que sua carreira possa ser alavancada cada vez mais. Amém. Boa noite, viu? Boa Obrigada. noite.